Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Voltando aqui para mais uma devocional, na certeza de que Deus falará com você e que essa reflexão bíblica seja para o nosso elevo espiritual. O tema da nossa devocional de hoje é Seja Vitorioso. O texto bíblico que nós escolhemos é São João capítulo 16, versículo 33, bastante conhecido na Bíblia parafraseada, que diz o seguinte: Neste mundo mal, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Eu sou o pastor José Cláudio Adão e é com muita alegria no meu coração que venho aqui propor essa reflexão da palavra do Senhor nesta manhã. Meus queridos irmãos, o texto bíblico que nós escolhemos aqui, ele vai falar sobre o projeto de Deus em Jesus Cristo e o projeto de Jesus Cristo em nos salvar. Quando você olha para a Bíblia Sagrada e para a história do mundo, entre todos os projetos elaborado e executado, ou seja, terminado, o de Jesus Cristo ele foi o mais difícil de todos os demais. Porque ele sabia que ele teria que morrer, ou seja, primeiro nascer, crescer e aos 33 anos de idade ele ia morrer pregado em uma cruz. Jesus sabia disso, mas ele não abriu mão dos seus projetos. E todos os dias ele avançava um pouquinho. Ele sabia o que ele queria. Por mais difícil que era, ele avançava. Lutou contra o mundo, lutou contra a morte e lutou contra Satanás e principalmente contra o pecado. E ele diz: eu venci o mundo, ou seja, vocês também podem vencer. Você precisa acreditar na vitória, meu amado irmão, minha amada irmã. Ela é sempre possível e é frequentemente difícil demais. A derrota se desenvolve com maior desenvoltura quando você, nós desanimamos. E todas as vezes que nós projetamos e desanimamos, nós somos derrotados, infelizmente. Nós não devemos, você não pode entregar os pontos. Você precisa lutar, precisa resistir, precisa perseverar para ir até o final. Porque para ser vitorioso não é fácil. Você tem que sobressair. Para ser derrotado é a coisa mais fácil que tem. É só você desistir. A vitória e a derrota são experiências extremamente opostas. Elas produzem resultados e sensações muito diferentes. Porque a vitória, ela nos promove uma alegria, né? Uma sensação de muita alegria, enquanto a derrota nos traz tristezas e decepções. É claro que você prefere a vitória, mas pode-se dar o caso de você ter desistido da vitória e se acomodado com a derrota. Muito provavelmente por causa do desânimo provocado pelo acúmulo de recentes derrotas. Você vê que muitas pessoas, elas têm planos maravilhosos e elas iniciam, né, para ela concluir seu projeto e no decorrer disso tudo, quando surge o primeiro empecilho, ela desanima, ela larga a mão, porque é mais fácil. Nós precisamos insistir. Não, o nosso conselho hoje é: volte para o lado da vitória. A vitória, ela é muito mais saudável que a derrota. Esqueça as experiências negativas, ponha outra vez as mãos no arado e não olhe para trás. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para Jesus. Lembre-se da sua própria experiência, que ele nos conta nesse verso que nós terminamos de ler. Ele diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, Jesus diz. Não é tende só ânimo, ele diz tende bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Você precisa ficar do lado da vitória. A vitória sobre as tendências pecaminosas, sobre a carne, sobre as tentações, sobre a oposição, as pressões deste mundo, sobre as circunstâncias, o descuido, sobre os excessos, sobre as sutilezas, sobre a mídia, principalmente sobre a mídia, sobre o sofrimento, as traições, sobre o desânimo e sobre, principalmente, o diabo, que é o causador de todas as nossas dificuldades. Talvez não haja outro livro da Bíblia que encoraje tanto o processo de vitória como o do Apocalipse. Certamente porque é o livro que encerra as revelações de Deus
e expõe o fim da história, deixando às claras a vitória absoluta do Cordeiro de Deus. Ali a Bíblia diz que todos estavam ao redor dele, era uma multidão que ninguém podia contar, adorando ele com palmas, glorificando o seu nome, dizendo: viva o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sirva-se de todo esse estímulo e torne-se um vencedor, ou quem sabe, mais que vencedor, de acordo com o incontido entusiasmo de Paulo, que diz o seguinte em Romanos 8,37: em todas essas coisas, ou seja, em todas essas adversidades, tribulações e circunstâncias adversas, Paulo diz: somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus te ama. Dá um passo à frente todos os dias e encaminhe para o seu projeto de vitória, seja com Deus ou seja projeto pessoal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela saúde, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nós. Obrigado por ser o nosso Deus, Espírito Santo, que está constantemente junto de nós, que caminha conosco, que nos fortalece, quando nós caímos, nos levanta e nos põe para caminhar. Nos ajuda, Senhor, a alcançar todas as vitórias que nós pensamos, que nós projetamos. Que a tua mão poderosa venha nos abençoar ricamente, meu Deus. Nos ajuda por graça e bondade. Senhor, abençoa a igreja, levanta a igreja a cada dia, estimula a igreja com o teu poder, porque a igreja do Senhor precisa alcançar uma vitória, a vitória do Cordeiro, a vitória de ver a volta de Jesus sobre as nuvens dos céus. Abençoe a família, Senhor, constituída, meu grande Deus, que reflete na igreja, Senhor da glória. Abençoa aqueles que estão enfermos, cura para a glória do teu nome. A nossa pátria, o nosso Brasil, estende a tua mão. Abençoa, Senhor, a igreja perseguida. Derrama, Senhor, do teu poder sobre ela e ajuda ela a vencer as lutas deste mundo, Pai. No nome de Jesus, nos dê a vitória, Pai querido. Nós oramos e agradecemos a Ti, meu Deus. Obrigado, Senhor.